Com o passar do tempo, fica claro para o mundo e para os brasileiros o que realmente está acontecendo com o Brasil. Em 2006, com o anúncio público de extraordinárias reservas de petróleo, o Brasil foi abruptamente transferido para o centro da geopolítica das grandes potências, e isso mudou tudo. Pelo menos até 2014, os interesses de locais de construção civil pesada e empresas de mineração locais ajudaram a garantir uma democracia liderada pela esquerda. Essa associação explica os principais movimentos do país desde então. 1. Aproximação econômica com a China. 2. Expansão das fronteiras econômicas para a América do Sul e África. E 3. Geração em massa de empregos tecnológicos qualificados no país. No entanto, as enormes reservas de petróleo recentemente descobertas no subsolo profundo também atraíram o interesse dos Estados Unidos. A hegemonia entendeu, então, o caminho escolhido pelos brasileiros como uma ameaça. O petróleo não é apenas ouro negro, é também o combustível de quase todo o transporte de mercadorias e passageiros no mundo inteiro. Sem fornecimento contínuo de produtos processados ou refinados, as megalópolis rapidamente se tornam inviáveis e os países sem meios de defesa. Os principais atores do Projeto Nacional Brasileiro, implementado entre 2003 e 2014, foram politicamente eliminados. O Supremo Tribunal Federal, o Congresso e a mídia corporativa ajudaram a implementar técnicas de guerra desenvolvidas dentro das agências estaduais dos Estados Unidos. Guerra híbrida, legislação, espionagem e outros. A Operação de Mãos Limpas Lava Jato só avisava os protagonistas do projeto brasileiro. Empresas de engenharia, como a Petrobras, Banco Nacional de Desenvolvimento e líderes políticos responsáveis pela gestão e coordenação de políticas públicas. O objetivo deste trabalho é argumentar que a presença direta e indireta dos Estados Unidos no Brasil nos próximos anos deverá aumentar. Aumentar ao ponto de já ser possível identificar relações neocoloniais impostas de maneira profunda. Nesse contexto, considerando a pior hipótese de que o tráfico de drogas não tem armas, argumenta-se que o Distrito Petrolífero do Rio de Janeiro se tornará, nos próximos anos, um território de guerra. Temos que reconhecer que o Porto do Rio de Janeiro foi um elemento-chave para a acumulação de riqueza em São Paulo e Minas Gerais desde o início do século XIX. A política e o comércio do Rio de Janeiro tiveram um papel fundamental, tanto como um depósito para o tráfico ilegal de escravos, quando as exportações de café eram compensadas pela pura ilegalidade, quanto como centro estimulador de medicamentos, na forma de uma bebida preta, essencial para motivar a massa de trabalhadores recém-encarcerados nos Estados Unidos e na Europa. Apesar de ser um problema nacional, o tráfico de drogas foi inicialmente estabelecido nos morros e áreas pobres do Rio de Janeiro no início do século passado, mas realmente ampliado desde os anos 80. Anteriormente, o tráfico de drogas era centrado na maconha, usando armas leves cujo símbolo máximo era o revólver de calibre 38. Desde os anos 80, a cocaína começou a se espalhar entre as camadas mais prósperas em quantidades crescentes, o que intensificou o processo de competição entre os traficantes. Os primeiros rifles AR-15 apareceram. A cidade cresceu e o mesmo aconteceu com o número de favelas. A política tem sido intimamente relacionada à cocaína desde o início. Primeiro, nos anos 1970, por causa da prisão de ativistas políticos com criminosos comuns, foram criadas organizações complexas com objetivos, estratégias, estatutos e planejamento. Depois dos anos 80, a crescente corrupção da polícia e a correlação entre drogas e votos levaram os governos a se adaptar ao crime, limitando o confronto. Depois dos anos 90, percebida como a era dourada do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, a concorrência aumentou entre os traficantes. Uma rápida sucessão de líderes criminosos, frequentemente mortos em conflitos entre grupos, elevou o número de violência na cidade. Os jovens, cada vez mais jovens, em infinita sucessão, surgem de um mundo de oportunidades restritas e escassez material. Espera-se que, uma vez que os militares iniciem a repressão em larga escala, os traficantes locais que lutam entre si estarão novamente juntos para lutar contra a ameaça externa em comum. Em 2008, 71 favelas eram dominadas por traficantes e 85 pela milícia. Formada por ex-militares, a milícia beneficia-se da luta policial contra traficantes de drogas. Uma vez que uma comunidade é invadida pela polícia, a milícia garante a ordem social no dia seguinte. Mas logo depois começaram a fornecer serviços públicos como água, gás, energia, TV a cabo e outros. Tudo é estritamente ilegal, sem contas nem impostos. Recentemente, a milícia reestabeleceu o tráfico de drogas como parte de seu cardápio ilegal.
Milícias e territórios de tráfico de drogas têm suas próprias leis, e toda e qualquer desobediência contra as regras é geralmente punida com crueldade. Deve ser reconhecido que o território do Rio de Janeiro tornou-se recentemente muito importante para a geopolítica de petróleo dos Estados Unidos. Por causa disso, nenhum negócio pesado de drogas armado será mais tolerado. Por que as forças militares foram trazidas de volta à política? Por causa da segurança, deve haver uma estreita relação entre a recém-eleita presidência, os militares e o governo dos Estados Unidos. Para ampliar adequadamente a produção de petróleo com segurança, os Estados Unidos estenderam ao Rio de Janeiro o mais alto nível de recursos de vigilância de atividades políticas. Tudo o que vemos nos filmes, além de acesso gratuito a todos os bancos de dados relevantes do governo. Inclui dados de biometria, finanças e redes sociais de indivíduos. Como se pode entender facilmente, a grande perseguição dos traficantes de drogas, como já foi planejado, não impedirá a criminalidade ou fornecimento de drogas no Rio de Janeiro. A verdadeira questão deveria ser: em que configuração as elites locais atenderão às necessidades dos dominadores externos e continuarão a lucrar? De acordo com o mapa da violência publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 62 mil cidadãos foram assassinados em 2016. Isso representa 10% da perda total de vida no país. Entre estes, 72% de todos os assassinatos foram cometidos com armas de fogo. O Rio de Janeiro respondeu por 18% do crescimento anual. A quantidade e a sofisticação do armamento despachado pelos traficantes para o Brasil aumentam exponencialmente. A resposta oficial habitual tem sido a de construir novos presídios. Em 2017, mais de 100 mil pessoas foram encarceradas por causa do tráfico de drogas, 5 vezes em comparação com a década anterior. Óbvio o suficiente, esta estratégia não parece obter bons resultados. Nos últimos anos, o Departamento de Polícia do Rio de Janeiro dedicou tempo e esforços para a preservação e repressão de crimes com alto grau de violência, como sequestro, agressão sexual, homicídios e outros. O resultado foi uma diminuição significativa no número de casos reportados de violência no território. Por outro lado, desde 2012, os crimes contra os cidadãos quase duplicaram. Durante o mesmo período, os crimes contra a riqueza mais do que triplicaram. Em 2014, o Exército lançou uma das maiores operações urbanas que as Forças Armadas do Brasil já empreenderam, a Operação São Francisco, conduzida no Rio de Janeiro contra o tráfico de drogas. A permanência do problema levou o governador a pedir uma intervenção militar em janeiro de 2018. Com a eleição do candidato de direita Jair Bolsonaro para a presidência em novembro passado, espera-se que o Exército prepare agora a guerra contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. O problema é a existência de muitas pessoas pobres que vivem nas áreas dominadas pelo tráfico armado. Para garantir a vitória do bem, os Estados Unidos estão apoiando a preparação brasileira para a guerra civil. Em 2016, chegaram mais de 50 veículos de vários tipos, 34 veículos modelo M577A2, 12 veículos modelo M113A2 e 4 veículos de recuperação blindados M88A1. Todos foram resultado de uma doação feita pelo governo dos Estados Unidos por meio de seu programa de vendas militares ao exterior. A quantidade e a variedade de armas armazenadas pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro são pouco conhecidas. Especialistas estimam que quase metade dos 15 milhões e meio de armas de fogo no Brasil está associada ao tráfico de drogas, sendo metade armazenada no estado do Rio de Janeiro. Pode-se concluir que nada menos que 2 milhões de armas de fogo podem ser distribuídas entre a população se o tráfico organizar uma resistência armada. Os moradores das favelas aumentaram mais de 27% nos anos entre 2000 e 2010. Em 2018, havia 1,4 milhão de pessoas, cerca de 20% do total, vivendo em favelas na cidade do Rio de Janeiro. Conclusivamente, o acesso a armas não parece um problema para uma possível resistência armada contra a aplicação da lei. O grande impedimento parece ser a cooptação dos moradores. Os traficantes de drogas podem fazê-lo por meio de imposição, recompensas ou voluntarismo. Excluindo o voluntarismo, custaria muito dinheiro e, nos tempos antes, quando o tráfico de drogas foi confrontado, os criminosos recuaram. O voluntarismo pode surgir se, e somente se, as forças oficiais forem brutais com os pobres. Daqui a 10 anos, o resultado histórico provavelmente acomodará os principais atores de um novo arranjo social. O tráfico de drogas armado será derrotado com a ajuda dos Estados Unidos,
apesar da perda de almas que realmente vivem no território contestado. A milícia se espalhará por todas as áreas mais pobres e a paz prevalecerá às custas da liberdade. Os políticos serão beneficiados pelos votos reunidos pela milícia. O tráfico de drogas não será rearranjado de forma capitalista, aquela que paga contas e impostos. Em vez disso, ele permanecerá como um trabalho inútil para aqueles que são progressivamente excluídos do mundo moderno.